vocês, o SBT Rio já começa com o tiroteio no Falé Fogueteiro. Você tá vendo criminosos enfrentar os agentes da Polícia Civil. Pode subir o som, Cris. Vamos lá, olha isso. Começo da manhã, enfrentamento direto dos vagabundos com a chegada da polícia, na saída trabalhadores, mulheres, gente que saía para o trabalho. A gente tá aqui, ó, vem comigo que os nossos estúdios estão prontos. A gente voltou pro 501 com essa vista maravilhosa aqui, ó, nesse Rio de Janeiro de contradições. Vamos ao vivo com o Jackson Silva, que acompanha essa operação desde cedo, tá direto da Desarme. Jackson, eu já vou pedir, você tá na tela, mas muito tiroteio na chegada. A polícia foi recebida a tiros. Qual é o objetivo? Tem um alvo e um alvo conhecido da polícia e dos jornalistas que acompanham a cobertura jornalística, não é isso? Boa tarde. Isabelle Benito, Paulinho Fogueteiro, chefe do tráfico de drogas, era o alvo da polícia. Imagina só, uma operação ainda na madrugada. Os traficantes atacaram como sempre. 2 viaturas foram atingidas por tiros do alto do morro. Por sorte, os policiais conseguiram se abrigar. Moradores também tentaram se proteger. Daqui a pouquinho mais detalhes sobre essa operação, Isabelle Benito. A gente vai agora atualizar para vocês. Jackson Silva vai trazer em detalhes com essas imagens do Jackson, do César, com as imagens que a equipe do Jackson que estava lá, não sei se era o Pedro Mota, mas Jackson decidiu ir direto com o Pedro Mota para a delegacia, onde já se tem uma avaliação nesse momento, após mais de 4 horas da chegada da polícia e dessas imagens impressionantes de tiros, e ele vai falar justamente qual era o objetivo. Um alvo, a princípio, bem conhecido da cena policial aqui do Rio de Janeiro. Boa tarde, Jack. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Isabelle, essa operação começou ainda na madrugada, tá? Os policiais entraram nas comunidades Falé e Fogueteiro, com um alvo, tá? Paulo César Batista de Castro, Paulinho do Fogueteiro. Os policiais entraram, já sabiam sim onde ele estava escondido, mas os bandidos atacaram em diversos pontos ali da comunidade. O que aconteceu? Assim que os policiais entraram, de lá de cima, os traficantes atiraram com um fuzil. 2 viaturas foram atingidas. Os policiais tiveram que sair rapidamente para não ficar feridos. Agora vem o morador. Acordaram também com esse som de tiros. Quem saía para trabalhar também teve que se proteger, deitar no chão para se livrar das balas perdidas. Eu estou aqui com o delegado responsável pela investigação, o Luiz Otávio. Muito obrigado pela sua participação. Mais uma cena de terror. A polícia entrou para pegar o bandido e, novamente, os traficantes atacaram e nem se preocuparam com os moradores. Uma boa tarde mais uma vez. Parabéns pela operação. Boa tarde a todos. Boa tarde, Isabelle. Exatamente. Essa operação tinha por objetivo o cumprimento de 4 mandados de prisão em desfavor do Paulinho do Falé. Infelizmente, nossas equipes foram atacadas no início da operação, logo na entrada. Tivemos algum prejuízo aí com 2 viaturas que tiveram que sair de lá de reboque. Com isso, eles ganham tempo e acaba que o alvo acabou se evadindo do local. Um outro objetivo foi parcialmente cumprido. Era um casal do estado de Amazonas, que são responsáveis pela contabilidade do tráfico do Morro do Falé. E nessa casa também a gente já tinha conhecimento onde que eles armazenam drogas. Então nossa equipe conseguiu cumprir esse objetivo. Foram presos 3 pessoas oriundas do estado do Amazonas, que são responsáveis pelo elo do tráfico de drogas entre Amazonas, do Comando Vermelho do Amazonas e o Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Isabelle Benito. Doutor Luiz Otávio, a gente está vendo a movimentação e eu gostaria aqui de conversar. Primeiro o seguinte, é um trabalho, e ainda mais que a gente conhece o trabalho seu em outras delegacias, alguns delegados, a gente sabe como faz esse tipo de trabalho. É um trabalho assertivo e principalmente no Falé Fogueteiro, que é muito nefrálgico desde a unidade da instalação da UPP, do que tem uma característica de poder bélico muito forte, violento contra a polícia, violento também em relação aos moradores. Fato é que as imagens que a gente tem do Luiz César Silva mostram isso com a chegada de vocês, mas é assim, o trabalho para chegar até o dia de hoje, existe um risco, mas não tem como negligenciar
a presença forte e o avanço, principalmente com esse alvo. Eu gostaria que o senhor explicasse para a população quem é o Paulo Fogueteiro, porque a gente que cobre o cenário policial e para os policiais dentro de um inquérito sabe do que é esse poder diante dos mais pobres até. Refém uma sociedade, refém uma comunidade. Falei Fogueteiro, permeia também outras comunidades que também ele tem um poder de chefia, de hierarquia, e ter ele como alvo, é claro que seria muito mais fácil entrar para os próprios policiais ser esse tiroteio, mas é algo ali que vocês já esperam que é impossível, né? Vocês agiram diante do inquérito de avaliação de muito tempo desse alvo, né? Boa tarde. Boa tarde, Isabela. Exatamente. Foi um trabalho preciso, né? A gente cercou a comunidade. Ela beira ali parte da Zona Sul, ali, Santa Teresa, a área central do Rio de Janeiro, parte da Zona Norte. Então, assim, cercamos de forma estratégica, mas infelizmente a gente sabe que quando a gente está chegando perto do alvo, a bandidagem atira para tudo quanto é lado. Então, para evitar algum dano colateral, a gente teve que retrair e partir para o segundo alvo, que é um alvo teoricamente mais fácil de se chegar, né? O Paulinho, esse Paulinho do Falé, Paulo César Batista de Castro. Ele é foragido da polícia há 17 anos, tem 93 passagens, está com 4 mandados de prisão pendentes. E a importância dessa prisão é porque hoje ele é uma das lideranças que atua na caixinha, na finança do Comando Vermelho, que está servindo também para financiar a expansão, né? Essa política do expansionismo do Comando Vermelho pelo Rio de Janeiro, adotado pelo DOCA da Penha. E ele faz parte disso, porque ele toma conta do dinheiro da caixinha do Comando Vermelho. Então seria uma prisão muito importante para quebrar o lado financeiro da facção, pelo menos causar algum prejuízo. Infelizmente não conseguimos alcançá-lo, mas de qualquer forma não foi em vão, né? Porque a gente prendeu 3 criminosos importantes também, que fazem parte desse elo do Comando Vermelho local, Comando Vermelho do Amazonas. Foram apreendidos diversos telefones celulares, computadores, que servirão para prosseguir com a investigação. Esse programa serve para a gente tentar interpretar, e vou trazer Jackson Rafael Bassia nessa história, porque as pessoas tendem a querer, e isso é normal, quando tem uma operação, prisão e tudo mais. Eu quero 3 pontos do Dr. Luiz Otávio, em que a gente fala assim, foragido, quem era esse cara? Esse cara se sentia adormecido e muitos gostam de estar na televisão. Paulinho Fogueteiro não é desse tipo de cara. É um cara que está foragido há 17 anos, como outros gostam do anonimato, como outros parecem estar morto para as facções, e daí o inquérito do Dr. Luiz Otávio traz simplesmente o DOCA com também uma nova modalidade, não tão nova assim, que a gente avalia, e é o programa com exclusividade a trazer o modus operandi desse avanço do Comando Vermelho com facções de outras localidades. O Paulinho Fogueteiro tá com o DOCA, que não é ali de perto, mas você vê a veia e a dominância das comunidades, onde ele só era, nada mais nada menos, que um dos principais alvos, principais componentes da agente financeiro do Comando Vermelho, que pra mim, ô Rafael Bassia, é tudo isso. Sem dinheiro não há poder pra eles. Com certeza, Isabelle. Na verdade, uma organização criminosa, né, ela lucra através do ilícito, mas é muito importante esse lado financeiro, né, da contabilidade do tráfico, da lavagem de dinheiro. É uma organização criminosa como uma empresa. Isso é fundamental para uma organização criminosa. E o Paulinho, ou Paulinhozinho, né, como você falou, ele é um traficante mais discreto, mas é uma grande liderança do Comando Vermelho, né, e a investigação da Desarme já mostrou, ele não só é do Falé Fogueteiro, como ele domina outras áreas aqui na cidade, principalmente na Zona Sul, ali o Pereirão, Serra Corá, né? Então, outras comunidades que ele também domina e era um agente financiador, né, dessa caixinha do Comando Vermelho que vem promovendo essa guerra de expansão. Sangrenta. Ele faz parte da cúpula do Comando Vermelho, é um traficante que faz parte da cúpula do Comando Vermelho, né? Então, uma operação dessa muito importante, apesar de não ter pego ele, foi uma operação importante para apreender material para investigação e para fazer a prisão desse casal que veio do Amazonas aqui para trabalhar no tráfico de drogas. Que daqui a pouco eu vou perguntar pro Dr. Luiz Otávio, mas o Jackson Silva quer mostrar
entrar justamente ali. A gente está vendo nas imagens a chegada dessas prisões, mas o Jackson Silva tá, eu já vi, sinto e conheço a minha peça, tá ali mostrando ao lado do Dr. Luiz Otávio. O que tem aí nessa mesa com vocês aí, ó? Mostra pra gente. Vem pra mim, Pedro Mota. Vamos lá, Isabelle. Vamos começar pelas joias, tá? Pelas drogas primeiro. Olha só. Maconha, tá? Tabletes de maconha, joias também, celulares e um computador. Aí você pergunta, Jackson, esse material foi apreendido onde? Em uma casa, tá? De 2 pessoas que são aliadas ao Paulinho do Fogueteiro. 2 pessoas investigadas, não posso falar o nome para não atrapalhar a investigação, tá? Mas são 2 pessoas aliadas, tá? Ao tráfico de drogas. Essas pessoas que fazem o ingresso daqui do Rio para o Amazonas, né? Pegam drogas daqui, levam para lá e arrecadam dinheiro. Inclusive, uma pessoa é responsável pelo dinheiro. Vamos então falar novamente com o doutor Luiz Otávio. Doutor, essa pessoa, né? Essas 2 pessoas investigadas, né? De fazer esse elo entre o Rio e Amazonas também. Existe um toma lá da cá, né? Vão para lá, mas por que levam a droga para lá? Existe um elo, né? Mas com interesse também, que ninguém dá droga de graça, pega dinheiro à toa. Sim. Na verdade, é o tráfico, né? Essa traficância mesmo. Eles pegam droga daqui, levam para lá e, ao mesmo tempo, eles são responsáveis pela contabilidade, né? São familiares, a gente prendeu os 3 ali, parece que um deles é familiar desse casal, da esposa, né? Da moça que compõe esse casal. A gente não pode divulgar o nome deles para não atrapalhar a investigação, mas estão no nosso alvo. Inclusive, o telefone dele foi apreendido, certamente vai render aí mais informações aí no futuro. Agora, Isabelle, quero só ressaltar uma informação muito importante que você também vai gostar de saber disso. Temos 2 casas, tá? Aliás, temos uma casa dentro da comunidade que pertence, né, a essas pessoas aliadas ao Paulinho do Fogueteiro. Uma casa, Isabelle, que completamente diferente das outras na região. Eu não sei se está passando agora nesse momento, que não tem um retorno agora, mas são casas, uma casa assim que tem até hidromassagem. Olha só, uma comunidade com pessoas extremamente pobres, uma casa com hidromassagens, os bandidos arrecadam dinheiro do tráfico de drogas, roubam cargas, roubam carros, constroem uma casa diferente das outras dali. Fora isso, também tem uma suíte, onde esses bandidos também alugaram essa suíte na zona sul do Rio, em um hotel chique, para favorecer o dinheiro que roubam das pessoas e também do tráfico de drogas. É impressionante, né, doutor? Sim, essa casa, inclusive, ela não servia só como base contábil da comunidade, mas também de local para recreação, onde eles relaxavam ali dentro dessa casa, na hidromassagem. Tudo relaxavam, faziam reunião também, né, entre eles lá. Sim, a gente inclusive tem vídeos, né? Os vídeos já podem até ser divulgados aí, vai até achar ali para quem aparece ali, nos informar na localização de quem aparece esse vídeo. Mostra ele fazendo festa, com pistola na cintura, com esse cordão aqui no pescoço. Mostra primeiro, por gentileza, o cordão aqui, por gentileza, ó. Um desses vídeos que pode ser divulgado, aparece um dos marginais com esse cordão aqui no pescoço e uma pistola com um pente alongado na cintura. Isabelle Benedetto. Doutor Luiz Otávio, Rafael Bárcia, Jackson Silva, que reunião diferente, hein? Festa estranha, com gente esquisita. Bom, não vamos falar aqui, né? Mas é bandido, cada um com seu cada um. Eu só quero... Gente, 8 lugares na cabeceira de uma jacuzzi dessa. Eu não consigo nem imaginar o preço. Você tem que ter uma noção de que não é só o tráfico de drogas. A romantização do tráfico de drogas, lá atrás, a gente poderia até falar, se atualizem. Isso daí não é só vender droga, isso não é uma questão de combater, apesar que, se tornando ilícito, o papel da polícia judiciária é investigar e combater. E a legislação de tentar deixar preso um cara que tem 93 passagens, sem esquecer.
Mas isso daí é exploração de uma comunidade, a exploração de um pobre. O cara que mora num barraco, que não tem saneamento básico, vê uma imagem dessa ao lado da casa dele, que ele consegue ver os caras num som alto, numa jacuzzi como essa, tendo que pagar manicure 10 ou 15 reais por semana com um vagabundo que faz prática de miliciano dentro de comunidade, é revoltante. A gente recebe aqui, é revoltante. Agora, eu queria tocar num ponto muito importante, que essa minha memória... Eu não tenho memória pra muita coisa, não. Mas eu tenho memória pra jornalismo e chamando de Rio de Janeiro. Lembrando que a Polícia Civil, quando se instalou a UPP no Rio de Janeiro, porque muita gente vai cobrar, e agora o doutor Luiz Otávio tá à frente e tá dando a cara aí, porque delegado, Polícia Civil e Polícia Militar dá a cara pra dar entrevista em operação. E a gente é importante, como imprensa, também saber e dar isso, porque é importante você ter isso na mão. Uma operação como essa é super arriscada, porque a gente sabe que pode morrer, infelizmente. É um desespero pra gente, é um desespero pro policial, que também não quer morrer, que é pai de família. Mas olha só, trazendo o Falé Fogueteiro na minha mente aqui, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, um dos primeiros escândalos da unidade de polícia pacificadora como corrupção, foi deflagrado, é deflagrado que fala ou conflagrado? Deflagrado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, tem mais de 10 anos, no maior esquema de corrupção policial, quando começou a desandar, um projeto de poder político falido, que enganou a gente, enganou moradores, enganou os próprios policiais que deram a cara a tapa para ocupar comunidades, que foi no Falé Fogueteiro, onde se tinha uma corrupção muito grande e quem estava à frente era o Paulinho Fogueteiro, que tinha corrupção de agente público descoberto pela Polícia Civil. Foi um escândalo gigantesco, não sei se vocês lembram. E o resultado de você ter hoje 2 delegados, um repórter e uma apresentadora falando para vocês que o alvo é um cara que é extremamente poderoso ainda, que há 17 anos está foragido e que comanda hoje o esquema financeiro de compra de armamento bélico, de que faz outras comunidades e que é braço direito de uma cúpula sangrenta que domina não só o Rio de Janeiro, como fora do Rio de Janeiro, tem a ver com o esquema de corrupção já deflagrado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro há mais de 10 anos no Falé Fogueteiro. O resultado de você ter uma política em que você não coloca dentro a ordem que você exige no asfalto para as comunidades é negligenciar principalmente o pobre dessa comunidade, doutor Luiz Otávio. Sim. E esses anos, os últimos 5 anos que tivemos aí de escuridão aí, impedidos, né, de atuar nessas comunidades, também fizeram o mato crescer, né? O mato cresceu, o volume de dinheiro aumentou, a caixinha aumentou e, consequentemente, aumenta-se armamento, violência, exploração de territórios e tudo mais. Principalmente o pobre, chama a atenção, né, Isabelle? Olha só, a gente tem que falar sobre isso, tá? Exatamente isso. É o pobre que sofre, mas o mais engraçado, quero só ressaltar, porque é impressionante isso. Eles são violentos, eles assaltam, eles matam, mas são religiosos, né? Olha só, é um anjo aqui. Que anjo é esse, doutor, por gentileza? São Miguel? Acho que é São Miguel Arcanjo, né? Ó, tá vendo? São Miguel. Mostra o Pedro Moto, por gentileza, tá vendo? De ouro, tá? Tá vendo? É de ouro, tá, gente? Atenção. Tem diamante também. Ó, explica pra gente, doutor, por gentileza. Tem diamante, tem tudo, né? Pelo que tô vendo aí, é de ouro e cravejado de diamante. Não tenho ideia de quanto vale isso, mas certamente para lá de 100 mil. Tá vendo, Isabelle? Atenção a isso, tá? O bandido usa esse cordão aqui, tá? Com diamante, de ouro, o anjo São Miguel, né? Mas é um assassino. Rouba, mata as pessoas. Essa é a realidade que a gente vê aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que ninguém mistura religião ou fala alguma coisa, mas para quem conhece, como eu conheço, São Miguel Arcanjo tem uma oração poderosa contra o inimigo, né? O dia que Jesus voltar e ver esse povo sendo o inimigo, eu quero ver o que eles vão fazer. Obrigada, Jackson Silva. Eu vou liberar doutor Luiz Otávio. Doutor Luiz, esses dias, eu não sei nunca se eu tive ao vivo com o doutor Luiz, mas os meninos falam tanto, doutor Tatá, que da última entrada ao vivo, com você e tem o doutor André Neves, eu falo, doutor Tatá, menino, aí falaram, ué, mas eu não sei nem se a gente já teve ao vivo, porque a gente fez, é porque é uma pessoa tão simpática, desde a DH, atende, antes de ser pai, foi pai também, né, doutor Luiz Otávio? Parabéns, eu vi aí os meninos contarem. Sim, filhinha, já, 6 anos. 6 anos aí, pra você ver o tanto de tempo. Então eu falei, todo mundo fica lembrando aqui no meu ponto, chama doutor Luiz Otávio, da última vez eu fiquei, doutor Tatá, são esses meninos aqui que ficam falando Tatá.
Eu não sei nem se a gente já se viu ao vivo, mas sempre você... Tranquilo, Isabelle. Um abraço. Todos me conhecem também por Tatá, sem problema nenhum. É isso, doutor. Seja abraço, convidado. bom trabalho. Um abraço, bom trabalho, a gente respeita. Muitas vezes acho que eu nem vi ao vivo, mas eu me sinto tão assim, os meninos falam do trabalho de vocês, eu conheço cada um de vocês. Doutor Tatá, falaram, eu falo, Luiz Otávio, um abraço. E sempre atende muito bem a imprensa, gente. Obrigada. Um abraço, Isabelle. Um abraço, Márcia. Um abraço. E daqui a pouco volta o Jackson Silva, tá? Liberando o doutor Tatá pra outro. Vocês viram? Vocês ficam falando doutor Tatá, doutor Marrone, eu fico... É um grande amigo e um grande delegado, mas eu tava aqui concentrado pra não falar Tatá. Luiz Otávio. Luiz Otávio. Aí, ó. E aí, da outra vez eu fiquei doutor Tatá, ficaram no meu ouvido. Lembra que é Luiz Otávio, lembra que é Luiz Otávio. Tá aí, ó. Mas é o que desde a DH, doutor Luiz Otávio colabora com o SBT Rio, sabe a importância desse programa. É um grande... E sempre tá lá pronto pra falar, mesmo no meio de tudo isso. Porque agora, pro delegado, é juntar provas, é um segundo trabalho ainda. Não é só isso, não. Daqui a pouco a gente volta com a reportagem completa, imagens impressionantes de Luiz César Silva com exclusividade que só o SBT Rio tem. Jackson Silva, conta pra gente, Rodô. Moradores do Rio Comprido, na região central do Rio, acordaram com um som de tiros. Quem saía para trabalhar ficou acuado em meio ao tiroteio. Ainda estava escuro quando começou a caça aos traficantes. Centenas de policiais civis enfrentaram os bandidos das comunidades do Falé e Fogueteiro. Os agentes seguiram à procura dos criminosos. Os tiros não paravam. Um dos confrontos aconteceu exatamente nesse ponto, quando traficantes colocaram os fuzis nesse buraco usado como seteira e atiraram contra os policiais. Observe só que daqui dá para ter uma visão privilegiada e eles conseguiram observar a movimentação da polícia. A ação foi para cumprir 4 mandados contra o chefe do tráfico, Paulo César Batista de Castro, mais conhecido como Paulinho do Fogueteiro, conseguiu escapar. O criminoso é apontado como responsável pela cobrança da chamada caixinha do cordão vermelho. Enquanto os policiais se posicionavam aqui na rua Barão de Petrópolis, uma das mais movimentadas da região, os traficantes atacaram. Essa viatura, por exemplo, foi atingida aqui na parte de cima e também na lataria da frente. Mas a ação dos bandidos não parou por aí. Essa outra viatura também foi atingida no paralama e também na porta. Por sorte, os policiais não estavam mais dentro do carro. Uma casa foi encontrada no interior da comunidade com direito à hidromassagem. A residência era diferenciada das outras casas da região. Pelo menos 3 pessoas foram detidas e levadas para a cidade da polícia. Drogas e joias foram apreendidas, além de celulares e um computador. Ai, gente, eu ainda tô chocada com a jacuzzi. Eu nunca vi isso na minha vida, não, né? Mas vamos voltar com o Jack? O que você quer falar pra porque é o seguinte, você já notou, né, que de um tempo pra cá é comum... Bota a jacuzzi aí, esses gente. criminosos usarem essas joias de ostentação, esses clubes do crime, né? E tá ficando cada vez mais comum. Área recreativa, Peixão tem um resort essa com área praia. recreativa, isso, na verdade, isso também faz parte de de uma ferramenta de ostentação que também faz parte daquela política de dominação daquela hora. Sabe quem sabe mais disso? Cadê? Ah, o doutor Luiz Otávio ainda continua aí em pé, gente. Vocês tomaram café, sentaram. Vocês viram o que o Barça falou aqui? Esse é um ponto importante, porque eu sei o que acontece, porque eu trabalho aqui, os meninos são meus amigos, os mais antigos, Rafael Barça, Carlos Augusto e o Carregosa. Tem agora o Dorigo, que chegou novo, você viu o Dorigo tá escalando agora. Tem a Mônica Areal, mas me ensinam muito que uma operação como essa, pro delegado e pra equipe dele, agora que veio o trabalho, lógico que é adrenalina, tudo, tem que analisar dados, tem que seguir tudo aí. Agora, eu vou trazer por esse lado que o Barça falou. Eu ia fazer uma pergunta pra vocês, mas essa história de cada vez mais ostentação, antes se escondiam de vocês, gravam em rede social e mostram o poder de riqueza de resort, de piscina, de jacuzzi, uma discrepância e uma falta de
Cara, uma falta de respeito com a comunidade, que muitas vezes eles nasceram, ou muitas vezes nem nasceram. No caso do Paulinho ali, é uma cria do local. Mas é cada vez mais esse modus operandi de mostrar poder para a própria comunidade, nem para a polícia. Que a polícia eles dão até a cara, gente. Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Eu falei ao vivo no início daquela mansão, né, que mostramos ali. Agora temos vídeo falando sobre isso, tá? Eles alugaram uma suíte em um hotel chique na zona sul do Rio. Você viu aí, ó. Lindo, mostrando o poder, né, ostentando o poder, de divulgaram na rede social. Mas calma, a polícia já começou a investigar, então mostra novamente Pedro Mota. Aqui, ó, os celulares já estão aqui. E é a partir desse momento que a polícia começa a investigar os celulares e também o computador. Qual é o objetivo? É fazer essa análise daqui do Rio, também com a Polícia Civil lá do Amazonas, doutor. Fazer essa junção entre a polícia daqui e de lá também. Perfeito. Na verdade, a riqueza da investigação aqui, o maior resultado está aqui, né? Estão aqui, são esses aparelhos celulares, esse computador, onde através de cooperação com a Polícia Civil do Amazonas, a gente pretende avançar nessa investigação, especialmente nessa questão desse fluxo entre o Amazonas e o Rio de Janeiro. Agora, só ressaltando, doutor, durante a investigação, até mesmo hoje, na madrugada, olha só, Isabelle, vem para mim, por gentileza. A polícia estava tudo certinho, tá? Já sabia de tudo. Onde estava o Paulinho, onde ele estava localizado. Olha a situação. Os traficantes começaram a atirar contra os policiais. Aí deu tempo dele conseguir fugir, infelizmente, doutor. É uma tática de guerra, né? Até a madrugada de hoje, até essa madrugada, nós tínhamos a localização exata do Paulinho. Isso era um fato. Só que com a chegada da polícia, eles com a tática de guerra, não sei se vocês pegaram a imagem, tinha uma seteira que lá de cima eles atiravam. Eles tinham uma visão de mais de 200 metros de rua, numa reta, onde covardemente eles atiraram contra as nossas viaturas. Graças a Deus os policiais já tinham saído das viaturas, senão já estariam lesionados agora. Mas enfim, e com isso permitiu que ele se evadisse do local. Isabelle Benito. Não, tô vendo agora as imagens da viatura, nem te atento, e mais do que isso. Eu esqueci de falar no começo. A polícia sabia tanto que onde estava um inquérito, e muitas vezes o delegado ele tem que tomar essa decisão, e eu conheço, tipo, vamos hoje, não vamos hoje, e foi. E a resposta de que eles sabiam e que o Paulinho ficou encurralado foi logo o tiroteio de surpresa. E mais do que isso, é importante para um delegado tomar decisão de ir com uma equipe pequena para não vazar informação, porque esses caras eles estão aí 17 anos foragidos não é à toa. E mais do que isso, eles bancaram o tiroteio arriscando a população, deixa bem claro, porque eu falei fogueteiro é íngreme e o tiro acerta, eles conhecem, para salvar a pele do Paulinho. Quer dizer, quando você tem esse tiroteio em que a gente sabe qual é a resposta, porque o João Tatá não tem, o doutor Luiz Otávio, João Tatá não, Luiz Otávio, não tem goiabada para dar tiro de rajada, mas eles têm, é só você ouvir a rajada é da vagabundagem. Para proteger quem? Para proteger o fogueteiro, para proteger o Paulinho, enquanto a população saía para trabalhar. E aí atirava em todo mundo ali para acertar policial e acertar morador, porque se precisar, vira favela. E mais do que isso, eles estão fazendo, e se pudesse estar perto da Via Expressa, atirava contra ônibus lá até o Paulinho se evadir. Então quer dizer que a polícia chegou perto. E mais agora, a segunda etapa de que da próxima vez, provavelmente, estaremos aqui com o doutor Luiz Otávio trazendo não só a prisão, como se tiver a derrubada do objetivo, que é o braço financeiro Paulinho Fogueteiro, que está na tela para vocês, há 17 anos foragidos, com 93 passagens. Só isso, queridos. Obrigada, doutor Luiz Otávio. Jackson Silva liberadaço aqui ao vivo pra gente, que a gente traz as informações para você. Quem puder ajudar, 2253-1177. O sigilo é garantido e funciona em relação a esse Disque Denúncia, tá?